uma mulher entra no apartamento do companheiro, decidida a confrontá-lo sobre uma suposta traição. Esperando encontrar provas do seu comportamento infiel, ela se depara com uma situação que a deixa completamente desorientada e com o coração partido. O que ela descobre ali é ainda mais devastador do que a infidelidade que imaginava. Paula observava seu marido, Christian, pela janela da cozinha. Ele estava lá fora, conversando com um amigo em frente à garagem, mas havia algo no jeito dele que a deixava inquieta. Os meses passavam e a distância entre eles só aumentava. A rotina que antes parecia confortável e segura agora estava se tornando insuportável. Christian estava sempre ocupado, dizendo que o trabalho o consumia. Mas Paula não acreditava mais nele. Ela se lembrava de como, antes, ele sempre estava disposto a passar tempo com ela, mesmo após um longo dia de trabalho. Agora, ele parecia distante, absorto em algo que ela não conseguia compreender. A última vez que ele chegou tarde em casa, com um cheiro de perfume diferente, foi o ponto de ruptura. A sensação de que algo estava errado só aumentava. Paula sentia uma mistura de tristeza e raiva, uma sensação desconfortável que não conseguia ignorar. A desconfiança foi crescendo até se tornar insuportável. Por mais que tentasse se convencer de que estava imaginando coisas, algo dentro dela insistia que não. Ela sabia que algo estava acontecendo, mas o que? A pergunta martelava em sua mente como um tambor implacável. Christian, você vai trabalhar até tarde hoje? Paula perguntou, com um tom que tentava esconder sua ansiedade. Ela o observava colocar a mochila de trabalho no banco do carro. Ele havia chegado em casa muito tarde na noite anterior, e ela sabia que ele não havia dormido bem. Sim, Paula, mais uma reunião importante. Vou tentar não demorar muito, ele respondeu, tentando sorrir. O sorriso, no entanto, parecia forçado. Havia algo nos olhos dele que ela não conseguia identificar, como se ele estivesse ocultando alguma coisa. Ele deu-lhe um beijo rápido na testa e entrou no carro sem mais palavras. Paula ficou ali, observando o carro desaparecer na rua. O vento frio da manhã parecia refletir a solidão que ela sentia. Ela sabia que precisava descobrir a verdade. Não sabia o que a esperava, mas sentia que precisava agir antes que fosse tarde demais. A dor da incerteza estava se tornando insuportável. Ela pensou em tudo o que já havia tentado fazer para se aproximar dele, mas Christian sempre parecia distante, ocupado demais com algo. No começo, ela tentava racionalizar as coisas. Talvez ele estivesse realmente sobrecarregado com o trabalho, ou talvez ele estivesse apenas cansado, mas as desculpas já não faziam mais sentido. Naquela tarde, enquanto Christian estava fora, Paula tomou uma decisão. Ela se prepararia para descobrir a verdade, não importava o que fosse. A curiosidade, a desconfiança e até mesmo o medo de ser rejeitada a impulsionavam. Ela pegou as chaves do apartamento de Christian, onde ele frequentemente passava longas horas depois de seu trabalho, e colocou-as na bolsa. Ela sabia que aquilo era um passo importante, um momento de no retorno. Não havia mais espaço para dúvidas. Ela precisava saber a verdade. Se ele realmente estivesse traindo, ela precisava entender o porquê e, acima de tudo, ver com seus próprios olhos. Enquanto dirigia até o apartamento, o coração batia forte. Ela não tinha ideia do que encontraria lá, mas sua mente já havia criado dezenas de cenários. A ideia de vê-lo com outra mulher a atormentava, mas ela não poderia viver com essa dúvida pairando sobre ela. Chegando ao apartamento, Paula estacionou o carro em frente ao prédio e caminhou rapidamente até a entrada. A porta estava trancada, mas ela já tinha uma chave. Sentiu um frio na espinha ao girar a chave na fechadura e entrar. O apartamento estava silencioso, como se estivesse vazio. Mas, ao fundo, ela ouviu um som baixo vindo do quarto. Ela caminhou silenciosamente até o quarto, mas o que encontrou ali a deixou paralisada. Em vez de um cenário de traição, como ela esperava, Paula se deparou com uma cena completamente diferente. O quarto estava organizado de maneira estranha, com equipamentos médicos e caixas de remédios espalhadas por toda parte.
O cheiro de desinfetante estava no ar. Paula franziu a testa, sem conseguir entender o que estava acontecendo. No meio daquele cenário incomum, ela viu Christian, sentado na cama, com a expressão cansada e pálida. Ele a olhou surpreso, mas não parecia assustado, apenas preocupado. Paula, o que você está fazendo aqui? Christian perguntou, com uma voz fraca. Paula, completamente atordoada, conseguiu balbuciar, eu pensei que você estivesse com outra pessoa. Ela se aproximou lentamente, seus olhos não conseguindo desviar dos equipamentos médicos. Christian suspirou, um suspiro longo, como se estivesse aliviado. Eu nunca quis te preocupar, Paula. Eu estou doente. As palavras dele caíram como um peso sobre ela. A surpresa e o choque foram instantâneos, e tudo ao seu redor parecia girar. O quê? Doente? Christian, o que está acontecendo? Paula perguntou, a voz trêmula. Christian olhou para ela com um olhar triste. Eu não queria que você soubesse assim, mas eu fui diagnosticado com uma doença grave. Eu estou recebendo tratamento aqui, longe de você, porque não queria que você sofresse. Eu não queria que você se preocupasse comigo. Paula ficou em silêncio por um longo tempo, tentando processar o que ele acabou de dizer. O que ela achava ser uma traição, na verdade, era uma mentira silenciosa motivada pelo medo. Ela sentiu uma mistura de alívio e dor, mas a maior sensação que ela tinha era de confusão. O que mais ele tinha escondido dela? Paula ficou em silêncio, processando as palavras de Christian enquanto observava na cama. O quarto, que antes parecia um lugar de dor e mistério, agora se tornava um reflexo de um sofrimento diferente, mais íntimo, mais doloroso. Ela olhou para os equipamentos médicos ao redor dele, monitores, frascos de medicamentos, garrafas de soro intravenoso, e a realização de que seu marido estava realmente doente começou a se infiltrar em sua mente. Christian, como você pôde esconder isso de mim? A voz de Paula estava baixa, quase inaudível, mas carregada de mágoa. Seus olhos estavam fixos em um dos frascos de medicamentos, como se isso pudesse explicar o que ela sentia. A raiva se misturava com a preocupação, e a dor da traição que ela imaginava viver parecia ter se transformado em algo mais complexo, mais desconcertante. Christian não olhava diretamente para ela, como se não tivesse coragem de enfrentar a dor nos olhos dela. Ele sabia que tinha falhado de uma maneira que ela nunca poderia ter previsto. O amor dele por Paula sempre foi genuíno, mas o medo de vê-la sofrer o fez tomar uma decisão precipitada, um erro que agora parecia maior do que qualquer coisa que ele já tivesse enfrentado. Eu não queria te perder, Paula. Eu pensei que, se você soubesse, você não iria aguentar. Eu não queria que você visse isso, que me visse assim, tão fraco. Christian falou com uma tristeza que parecia profunda, como se a culpa o consumisse. Paula fechou os olhos por um momento, como se quisesse bloquear a dor crescente dentro de si. Cada palavra dele a fazia se sentir mais perdida, mais desorientada. Ela nunca imaginou que a verdade seria tão cruel, tão inesperada. Ela não sabia o que fazer com as emoções conflitantes que estavam tomando conta de seu corpo. Mas você não pensou que, ao me esconder isso de mim, você estava me deixando no escuro? Eu poderia ter te ajudado, Christian. Eu poderia ter sido sua força. Paula sentou-se na cadeira ao lado da cama dele, o corpo tenso. Eu estava desconfiando de você, achando que você estava me traindo, enquanto, na verdade, você estava lutando contra algo muito pior e não me contou nada. Christian olhou para ela com um olhar carregado de dor, as palavras engasgadas na garganta. Ele queria abraçá-la, queria dizer que estava arrependido por não ter sido honesto desde o início, mas não sabia como ela reagiria. Como poderia esperar que ela o perdoasse por tê-la deixado de fora de algo tão importante? Eu sei que foi um erro. Eu só queria proteger você, Paula. Não queria que você sofresse comigo. Mas agora, vendo você aqui, eu vejo que estava errado. Eu deveria ter compartilhado isso com você, deveria ter confiado em você para me ajudar a passar por tudo isso. Paula olhou para ele, o rosto pálido e cansado,
E por um momento, o coração dela se suavizou. Ela sabia que ele não agiu por mal. Ele estava com medo de perder tudo. No entanto, o medo de ser deixada para trás, de ser enganada, ainda estava lá, roendo seu interior. Eu entendo, Christian, disse ela com um suspiro pesado. Mas a forma como você fez isso, a forma como se afastou de mim, me fez sentir como se eu não fosse importante. Eu não sabia o que estava acontecendo, não sabia como ajudar, e a sua ausência só fez a dor maior. Christian estendeu a mão, quase como se pedisse perdão. Eu nunca quis que você sentisse isso. Eu só não sabia como lidar com tudo isso, com a doença, com a ideia de te perder. Eu achei que ia ser mais fácil se você não soubesse, que se eu ficasse sozinho aqui, tudo ficaria mais suportável. Paula olhou para a mão dele por um momento antes de pegar com suavidade. O toque dele, aquele gesto simples, a fez sentir a intensidade do que estava acontecendo. Ela estava ferida, mas ainda o amava. Eles ainda tinham uma chance de reconstruir algo, mesmo que fosse algo diferente. Eu não sei o que fazer agora, Christian, Paula confessou, as palavras saindo quase em um sussurro. Eu não posso simplesmente fingir que nada disso aconteceu. Eu não sei como voltar atrás e esquecer o quanto me senti abandonada. Christian olhou para ela com tristeza, sabendo que não havia palavras suficientes para apagar a dor que ele causou. Eu entendo, Paula. Eu entendo. Eu não esperava que tudo fosse fácil, mas eu queria que você soubesse que eu ainda te amo. Eu preciso de você ao meu lado agora. Preciso de sua força, mesmo que você não saiba como lidar com tudo isso. Eu sei que fizemos errado, mas talvez seja tarde para consertar tudo. Mas talvez ainda haja um caminho para nós. Paula ficou em silêncio por um momento. O coração dela estava dividido, entre o amor que ainda sentia e a dor da traição que imaginou. Mas, ao olhar para Christian, percebeu que ele estava ali, vulnerável, mais do que ela jamais poderia esperar. Eu preciso de um tempo para pensar, Paula disse finalmente, com a voz mais calma, embora cheia de incerteza. Eu quero ajudar você, Christian, mas eu também preciso entender como lidar com tudo isso. Eu não sei se estou pronta para perdoar, mas eu ainda quero tentar. Christian assentiu, a expressão dele mais séria. Eu vou esperar o tempo que você precisar. E eu vou estar aqui, pronto para consertar tudo o que fiz de errado. Mas, por favor, não me deixe sozinho nesse momento. Paula fechou os olhos, respirando fundo. Ela ainda estava confusa, mas ao mesmo tempo, uma parte dela sabia que a decisão de ficar ao lado de Christian, ou não, era algo que ela teria que descobrir sozinha. Mas, por agora, ela não queria tomar decisões precipitadas. Ela precisava de tempo para entender o que seu coração realmente sentia. O que restava entre eles agora não era mais a dúvida da traição, mas o peso de uma verdade mais difícil, a luta pela vida. A noite caiu sem que Paula conseguisse encontrar paz. Ela permanecia na mesma cadeira ao lado da cama de Christian, mas seu olhar estava distante. Sua mente girava, ora focada no que Christian lhe disse, ora nas imagens de sua própria dor e confusão. O medo de perder o homem que amava se misturava com a frustração por tudo o que havia acontecido. Ela sentia que o tempo estava contra ela, e uma escolha difícil estava se formando diante de seus olhos. Christian, embora frágil e doente, parecia mais tranquilo agora. Ele sabia que Paula estava internalizando tudo o que ele dissera, mas não conseguia fazer mais do que esperar. Ele queria que ela estivesse ao seu lado, como antes, mas sabia que o caminho até lá seria longo e tortuoso. Paula olhou para ele de relance. Christian estava adormecido, com os olhos fechados, respirando suavemente, mas o rosto ainda marcado pelo sofrimento. Ela levantou-se silenciosamente e saiu do quarto, sentindo o peso do ambiente hospitalar ao redor. O corredor estava vazio, e uma sensação de frieza invadiu suas entranhas. Ela andou até a janela do corredor e ficou ali, olhando para as luzes da cidade. O pensamento de que sua vida havia mudado tão drasticamente nos últimos dias a afligia.
Ela não conseguia deixar de se sentir perdida, como se estivesse no meio de um labirinto emocional sem saída. A cada passo que dava, a cada decisão que tomava, parecia haver uma bifurcação, uma estrada que a levava para uma direção ou para outra. Enquanto pensava, uma lembrança perturbadora passou por sua mente: os equipamentos médicos. Algo sobre a maneira como eles estavam dispostos no quarto de Christian não parecia certo. Não se tratava apenas de um quarto improvisado para o tratamento dele, era algo mais. A forma como os frascos de medicamentos estavam dispostos em uma ordem específica, como se fossem usados com frequência, chamou sua atenção. Será que havia mais nessa história do que Christian estava dizendo? Algo estava errado, e Paula sabia que não poderia ignorar a sensação inquietante que estava crescendo dentro dela. Ela precisava saber. Algo a impelia a investigar ainda mais, a vasculhar tudo o que pudesse encontrar. Mas, dessa vez, ela não iria com a mesma intenção de confronto. O que ela queria agora era a verdade completa, sem lacunas, sem mentiras. Ela não podia mais confiar apenas nas palavras de Christian, precisava ver por si mesma. Voltou ao quarto, mas Christian continuava dormindo. Ela olhou ao redor, notando detalhes que não havia percebido antes. Um frasco de remédio estava aberto sobre a mesa de cabeceira. Ela se aproximou, pegou o frasco e leu a etiqueta com atenção. Não era um medicamento comum. Ela não era uma especialista, mas o nome parecia estranho para um tratamento convencional de uma doença. O remédio estava relacionado a algo mais específico. Um tratamento que ela não conseguia identificar de imediato, mas que definitivamente não era o tipo de remédio para algo simples. Seu coração acelerou. Será que ele estava ocultando mais do que sua doença? Será que a doença era apenas uma parte de algo mais profundo e mais complexo, algo que Christian estava tentando esconder a todo custo? Ela não queria acreditar no que sua mente estava sugerindo, mas uma sensação de desconfiança começou a se infiltrar. Com o frasco nas mãos, ela passou a procurar mais pistas. Viu que havia uma ficha médica à parte, escondida embaixo de algumas folhas no fundo de uma gaveta. Sem pensar, Paula puxou a ficha, tentando não fazer barulho. O que ela encontrou ali a fez estremecer. As palavras na ficha estavam escritas com uma caligrafia legível, mas com um tom técnico que ela não podia compreender completamente. Mas uma coisa ficou clara: Christian estava sendo tratado não apenas por uma doença física, mas por algo mais grave. Havia um diagnóstico que mencionava uma condição rara, algo que não era amplamente discutido. Paula sentiu um nó na garganta. Tudo o que ela pensava saber, tudo o que ela imaginava sobre a situação, parecia desmoronar. Christian não apenas estava escondendo sua doença de uma maneira exagerada, mas havia uma parte dessa doença que ele não queria que ela soubesse. O medo dele não se limitava a proteger ela do sofrimento, ele também estava escondendo sua própria vergonha. Christian, Paula sussurrou, com a ficha médica em mãos. Ela olhou para ele, que ainda estava inconsciente, imerso em um sono que parecia pesar sobre seu corpo. Mas agora, Paula não estava mais tão certa de que ele estava dizendo toda a verdade. Ele havia se afundado em uma mentira, talvez sem perceber o quanto ela estava fazendo mal a ele e a ela mesma. Ela voltou a olhar para o frasco de remédio, a ficha médica e os outros materiais de tratamento. Tudo ali fazia sentido de uma forma distorcida. Christian havia se isolado, escondendo as partes mais complexas de sua doença, talvez até por vergonha de como isso pudesse afetá-la. Ele não estava apenas lidando com a dor física, mas com o peso da condição que ele temia que os outros não compreendessem. Eu não posso mais ficar no escuro, Christian, Paula falou consigo mesma, com uma firmeza que ela não sabia que possuía. Ela estava em um ponto sem volta. O caminho à frente seria mais difícil do que ela poderia imaginar, mas ela sabia que agora não poderia mais ignorar as pistas que se apresentavam à sua frente. Ela precisava saber tudo, precisava enfrentar a verdade completa, não importava o quão dolorosa fosse. Com a ficha médica nas mãos e o coração batendo mais forte, Paula sabia que a próxima conversa com Christian não seria simples. Ela tinha provas agora.
provas de que havia mais naquela história do que ele estava disposto a contar. E ela não poderia mais se permitir viver na incerteza. A manhã seguinte chegou fria e silenciosa. Paula ainda estava sentada na beirada da cama de Christian, a ficha médica nas mãos, sentindo o peso da revelação que ela agora carregava. Ela sabia que precisava confrontá-lo, que não podia mais viver na incerteza. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação desconfortável a dominava, um medo irracional de descobrir algo ainda mais profundo, algo que ela talvez não estivesse pronta para entender. Christian, ainda em sono profundo, parecia completamente alheio ao turbilhão que acontecia dentro de Paula. Seu rosto estava pálido, as linhas de sofrimento visíveis até mesmo em seu descanso. Mas, para Paula, o que pesava mais naquele momento não era apenas a doença que ele escondia, mas a mentira que ele estava construindo em torno dela. Ela suspirou, fechando os olhos por um instante, tentando encontrar coragem. Ao olhar para ele, ainda imóvel na cama, um pensamento estranho passou por sua mente. E se eu não fosse tão curiosa? E se eu tivesse simplesmente acreditado em tudo o que ele me disse? Mas não havia mais como voltar atrás. O medo e a dúvida haviam sido semeados, e agora Paula sabia que precisava da verdade completa, não importava quão dolorosa fosse. Christian se mexeu na cama, o que fez Paula acordar de seus pensamentos. Ele abriu os olhos lentamente, fixando seu olhar em Paula. Não havia surpresa ou espanto em seus olhos, apenas uma tristeza profunda. Ele sabia que ela tinha descoberto algo, e o peso de sua própria mentira agora parecia esmagá-lo. Você encontrou? Christian perguntou com a voz rouca, como se já soubesse a resposta. Paula não respondeu de imediato. Ela apenas olhou para ele, a ficha médica ainda na mão, e suspirou profundamente. Seu coração estava apertado, mas ela sabia que não podia mais esconder o que sentia. As palavras que sairiam de sua boca agora seriam decisivas. Eu encontrei, Christian, disse Paula, com um tom firme, mas triste. Eu encontrei a ficha médica. Eu encontrei o remédio e eu encontrei algo que não consigo ignorar. Ela segurou a ficha nas mãos, levantando-a diante dele, como se fosse a chave para desbloquear a verdade que ela sempre quis entender. Christian fechou os olhos, como se estivesse esperando por aquele momento, como se ele soubesse que isso teria que acontecer eventualmente. Ele se sentou lentamente na cama, com um suspiro cansado. Eu deveria ter te contado antes, Paula, mas eu não consegui. Eu estava com tanto medo. Medo de quê, Christian? Paula perguntou, quase sem fôlego. Medo de me perder? Medo de me fazer sofrer? Você me fez sofrer mais mentindo para mim do que se tivesse sido honesto desde o começo. Christian olhou para ela com um olhar cheio de remorso. Eu não queria que você visse tudo isso, Paula. Eu não queria que você soubesse sobre essa doença, sobre a gravidade dela. Eu não queria que você me visse assim, tão vulnerável. Eu achei que, se você soubesse, você iria se afastar de mim. Paula balançou a cabeça, a dor e a raiva crescendo dentro dela. Mas você não percebe? Você não percebeu que, ao se afastar de mim, você já estava me afastando? Eu fiquei no escuro, sem saber o que estava acontecendo, sem saber o que eu poderia fazer para te ajudar. Eu não sabia de nada, Christian. E agora você me diz que estava me protegendo? Christian engoliu em seco, o olhar cheio de arrependimento. Eu pensei que seria mais fácil para você, mais fácil não saber. Eu pensei que, se eu te poupasse dessa dor, você ficaria bem. Eu estava errado. Eu estava muito errado, Paula. Paula respirou fundo, tentando controlar as emoções que estavam à flor da pele. Mas eu não posso te ajudar se você não me deixar entrar, Christian. Eu não posso ser sua parceira se você não for honesto comigo. Você tem que me permitir estar ao seu lado, mesmo que isso signifique que vamos passar por dificuldades juntos. Eu não quero ser deixada de fora, não mais. Christian olhou para ela, os olhos cheios de lágrimas reprimidas, a voz falhando. Eu sei. Eu sei que fiz tudo errado. Mas, por favor,
Paula, não me deixe. Eu estou com medo de enfrentar tudo isso sozinho. Eu sei que tenho que te contar a verdade agora. Mas, por favor, me dê uma chance de consertar o que eu fiz. Paula sentiu um aperto no peito ao ver a vulnerabilidade de Christian. Ela sempre soube que ele era forte, mas agora ela via a fragilidade que ele tentava esconder. Ele estava perdido, com medo de perder não apenas a saúde, mas também o amor dela. Eu não vou embora, Christian. Eu estou aqui, ela disse, com a voz suave, mas firme. Mas precisamos ser honestos um com o outro. Não há mais espaço para mentiras, por mais que sejam dolorosas. Eu não posso viver na incerteza, e você também não pode. Christian assentiu, as lágrimas começando a se formar em seus olhos. Ele nunca imaginou que o peso da mentira fosse tão grande. Ele sempre acreditou que estava protegendo Paula, mas agora entendia que a única maneira de realmente a proteger era ser honesto. Eu tenho uma doença rara, Paula. Não é apenas algo simples. Eu já passei por tratamentos, mas nada deu certo até agora. Eu tenho que continuar o tratamento, mas não sei quanto tempo mais eu tenho. E essa é a verdade que eu estava tentando esconder de você. Paula sentiu o estômago revirar ao ouvir aquelas palavras. O medo da perda, o medo do desconhecido, a dor de saber que o homem que ela amava estava enfrentando uma batalha tão cruel e invisível a deixavam sem palavras. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que a única maneira de seguir em frente era ao lado dele, mesmo que o futuro fosse incerto. Agora eu sei, Christian, ela disse, com a voz rouca e os olhos marejados. Agora eu sei a verdade. E eu estou aqui. Eu não vou te deixar, mas precisamos lutar juntos, a partir daqui. Christian olhou, e pela primeira vez em meses, um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Ele estava perdido, mas, ao menos agora, não estava mais sozinho. Paula não sabia se a dor que sentia era mais física ou emocional. Quando as palavras de Christian chegaram até ela, algo dentro de seu peito quebrou. Ele estava doente. Gravemente doente. As lágrimas não vinham de imediato, mas um peso imenso se instalou em seu coração, fazendo-a sentir-se sufocada. Como ela deveria lidar com aquilo? Como ela deveria reagir agora, sabendo que o homem que ela amava estava prestes a enfrentar um futuro incerto e cheio de sofrimento? Christian, por sua vez, olhava para ela com um olhar implorante, como se esperasse um julgamento, um afastamento, uma reação de repulsa ou pena. Mas Paula não podia olhar para ele com desespero, e sim com o desejo de entender, de processar, de encontrar a maneira de enfrentar aquilo juntos. Ele estava lidando com tanto, e agora, ela também tinha que encontrar forças para enfrentá-lo. Eu não sei o que dizer, Christian, Paula finalmente falou, sua voz baixa, quase quebrando. Eu pensei que o que você estivesse escondendo era uma traição, algo tão pequeno perto disso. E agora você me diz que a verdadeira mentira foi você esconder a sua dor, a sua doença, de mim. Você não me contou porque não queria me fazer sofrer, mas foi justamente isso que você fez. Você me fez sofrer muito mais. Christian sentiu a dor nas palavras dela, e seu rosto se contorceu com remorso. Eu sei. Eu sei que fui egoísta, Paula. Mas o medo de te perder, o medo de te ver sofrer comigo eu não sabia como te contar. O que você acha que eu deveria ter feito? Te contar que eu estou morrendo aos poucos. Eu pensei que seria mais fácil assim. Paula deu um passo para trás, deixando o espaço entre os dois crescer. Ela sentia a tensão em seu corpo, mas ao mesmo tempo, sabia que precisava falar. Precisava processar o que estava acontecendo. Ela não podia permitir que o medo de Christian, o medo da dor dele, a impedisse de expressar o que sentia. Você acha que teria sido mais fácil? E o que eu faço agora, Christian? Como você acha que eu me sinto sabendo disso tudo só agora? Como você acha que eu vou lidar com isso? Não é apenas a doença que dói, Christian. A dor está aqui, dentro de mim, por tudo o que você me escondeu. Você não me deixou escolher.
Você me tirou o direito de ser parte disso, de saber a verdade desde o começo. Eu posso suportar a dor da sua doença, mas não posso suportar a dor da mentira. Christian olhou para ela, os olhos cheios de arrependimento e medo. Ele sabia que o que havia feito a havia ferido profundamente. E, em certo ponto, ele se odiava por isso. Ele queria ser a pessoa que ela merecia, mas não sabia como lidar com a situação. Eu só não queria que você me visse dessa forma. Eu não queria que você me olhasse com pena, ou com aquela dor nos olhos, como você está olhando agora. Christian engoliu em seco, a voz trêmula. Eu achei que, se eu fizesse tudo sozinho, você não teria que carregar esse peso também. Mas talvez eu tenha me enganado. Talvez eu tenha subestimado o quanto você me ama e o quanto você é forte. Paula sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Você não me deu a chance de mostrar o quanto sou forte, Christian. Você não me deu a chance de decidir o que fazer, de ser ao seu lado quando você mais precisasse. Em vez disso, você se afastou e me deixou com a dúvida, com a dor. Isso não é amor, Christian. Amor é compartilhar, é dividir, é estar junto, não importa a situação. Ela estava ofegante, as palavras saindo rápidas, como se finalmente tivesse a chance de liberar a dor que se acumulou por tanto tempo. Você não sabe o que é pior, Christian. A dor da doença ou a dor de me sentir descartada. Você me descartou quando mais precisei de você. Christian fechou os olhos, tentando controlar o aperto no peito. Ele sabia que tinha falhado, que as palavras dele agora não poderiam mudar o que já havia sido feito. Ele olhou para Paula, com o coração apertado, e sentiu um vazio que era impossível de preencher. Como poderia ter sido tão cego, tão egoísta? Eu sei que não posso apagar o que fiz, Paula, disse ele, a voz baixa. Eu sei que não há palavras que possam consertar o que eu te fiz passar. Mas, por favor, entenda, eu nunca quis te machucar. Eu só estava com tanto medo de perder você, que tomei a decisão errada. Paula ficou em silêncio, as palavras dele pesando em seu coração. Ela sabia que ele estava tentando, mas a dor da mentira ainda estava ali, entre eles, como uma barreira que ela não sabia se seria capaz de superar. Não era a doença que a fazia sofrer, mas o sentimento de ter sido deixada de fora, de ter sido enganada de uma maneira tão cruel. Ela olhou para Christian, seus olhos agora cheios de lágrimas contidas. Eu não sei, Christian. Eu não sei se consigo superar isso. Eu quero te ajudar, mas eu preciso de tempo. Eu preciso entender como eu posso lidar com isso. Eu não estou pronta para esquecer tudo o que você me escondeu. Christian sentiu o peso daquelas palavras. Ele sabia que, mesmo querendo que as coisas voltassem ao normal, o caminho seria muito mais longo do que ele imaginava. O que ele havia feito era irreparável, e agora ele teria que esperar, em silêncio, enquanto Paula encontrava seu próprio caminho para lidar com tudo aquilo. Eu entendo, Paula. Eu entendo. Ele sussurrou, os olhos tristes e cheios de arrependimento. Eu só preciso de você ao meu lado. Não me deixe agora. Eu não sei como vou enfrentar tudo isso sozinho. Paula olhou para ele, o coração em conflito. Ela sabia que não podia simplesmente virar as costas, mas também sabia que não seria fácil lidar com a dor da mentira que ele havia imposto. Ela precisava de tempo, mas não queria deixá-lo sozinho. Eu não vou te deixar, Christian, ela disse com um suspiro, a dor visível em seu rosto. Mas eu preciso de tempo para processar tudo isso. E você precisa entender que eu não sou forte o suficiente para carregar tudo de uma vez. Eu também preciso de espaço para me curar. Christian assentiu lentamente, a tristeza dominando seus olhos. Ele sabia que a recuperação, tanto dele quanto dela, seria lenta, difícil e cheia de desafios. Mas, naquele momento, ele sabia que o mais importante era não perder a oportunidade de tentar, de lutar por tudo que ainda podia ser reconstruído entre eles. O tempo não era um aliado fácil. A dor de Paula ainda estava viva em seu peito, e as noites eram difíceis.
Durante o dia, ela tentava seguir com sua rotina, mas seu pensamento constantemente voltava para Christian. As palavras dele ainda ecoavam em sua mente, e as imagens do que ela havia encontrado no apartamento, o quarto improvisado, as máquinas, os remédios, não saíam de sua cabeça. Ela sabia que precisava confrontar seus próprios sentimentos. Não bastava apenas apoiar Christian. Ela precisava se curar, entender o que havia acontecido, e dar um passo à frente. Mas, ao mesmo tempo, não queria perder a oportunidade de estar ao lado dele. Ela amava Christian, e a dor da mentira agora parecia tão distante quanto o vazio daquelas semanas de silêncio. Mas havia uma coisa que Paula sabia: se houvesse alguma chance de reconciliação, ela teria que ser verdadeira consigo mesma primeiro. Christian estava lutando, e Paula sabia disso. Ele estava tão imerso em seu medo de perder tudo, que quase havia perdido o que realmente importava, a confiança. Agora, mais do que nunca, ele precisava de Paula, mas ela não sabia se ainda podia confiar plenamente nele. Em uma tarde fria, Paula decidiu dar o primeiro passo. Ela foi até o hospital onde Christian estava recebendo o tratamento, o lugar que ele tinha evitado contar-lhe em detalhes. Ela não sabia o que esperar, mas sabia que precisava entender o que estava acontecendo. Precisava olhar nos olhos dele, dizer o que pensava e ver se havia espaço para reconstruir o que havia sido quebrado. Quando entrou na sala de Christian, ele estava deitado na cama, com os olhos fechados, aparentemente descansando. Ao vê-la, ele abriu os olhos rapidamente, como se tivesse esperado por ela. Seu rosto estava mais pálido do que o normal, e havia uma fragilidade que ele tentava esconder. "Você veio." A voz dele estava fraca, mas havia um tom de alívio nela. Paula se aproximou da cama, sentindo o peso das palavras que ainda estavam por vir. "Sim, eu vim", respondeu, a voz suave, mas com um tom de firmeza. "Christian, eu preciso que a gente converse. Eu não posso continuar sem entender como você me vê agora, como você vê o nosso relacionamento depois de tudo." Christian respirou fundo, o olhar ficando mais sério. "Eu sei que te magoei, Paula. Eu sei que errei em muitas coisas, e por isso estou te pedindo desculpas. Eu sei que não tem como voltar no tempo, mas eu quero tentar. Quero que a gente tenha uma chance de reconstruir a confiança." "Mas é difícil, Christian", Paula respondeu, sentando-se na cadeira ao lado da cama. "Você me fez sentir como se eu fosse fraca por querer saber a verdade. Como se fosse melhor eu viver na ignorância. E isso me machuca. Eu não sei como você pode esperar que eu simplesmente esqueça o que aconteceu. Como posso seguir em frente sem sentir que você está me enganando de novo?" Christian fechou os olhos por um momento, tentando juntar as palavras certas. "Eu entendo, Paula. Eu entendo o quanto isso é difícil para você, porque também é difícil para mim. Eu não queria que você se sentisse assim. Mas eu estava tão com medo de te perder que preferi te afastar da dor da minha doença. Eu estava tentando proteger você, mesmo que tenha sido o contrário. O pior de tudo, Paula, é que, no fim das contas, eu acabei te perdendo. Eu me afastei de você, e vi você se afastar de mim. Eu me afastei porque você me afastou", Paula falou com firmeza, sem olhar para ele. "Eu não sabia de nada, Christian. E quando você finalmente me disse a verdade, parecia que eu não tinha mais lugar nesse relacionamento. Você me escondeu a sua vida, me escondeu a sua dor, me escondeu tudo. Eu precisava de você, mas você estava tão ocupado tentando lidar com tudo sozinho que não percebeu que estava me deixando para trás." Christian sentiu o peso das palavras dela, mas ele sabia que tinha que ser forte para ouvir, mesmo que doesse. Ele não podia mais se esconder. "Eu não queria te fazer sofrer. Eu o juro. Eu só não sabia como te contar. Eu achei que se eu simplesmente suportasse sozinho, você não precisaria se preocupar com isso. Eu estava errado." Paula suspirou, tentando organizar seus pensamentos. A raiva e a dor ainda estavam lá, mas havia algo mais agora. Algo que ela não conseguia ignorar. Talvez fosse o amor.
Talvez fosse a vontade de continuar ao lado dele, de enfrentar o desconhecido juntos. Christian, você me disse que não queria me fazer sofrer. Mas o que você não entendeu é que, ao me esconder a verdade, você me fez sofrer mais do que qualquer outra coisa poderia. Eu não posso me dar ao luxo de viver em um relacionamento onde a mentira se sobrepõe à confiança. Mas eu não quero te perder. Não assim. Christian olhou para ela, a tristeza em seus olhos, mas também uma centelha de esperança. Ele sabia que havia ferido Paula, mas, ao ouvir suas palavras, ele sentia que havia uma chance para eles, uma chance de seguir em frente. Talvez não fosse fácil, talvez levasse tempo, mas ele estava disposto a lutar por isso. Eu não vou mais esconder nada, Paula. Eu quero ser transparente contigo, quero que você saiba o que estou passando. Quero que você saiba que vou lutar por nós dois, por esse relacionamento. Mas, mais do que tudo, quero que você saiba que, se você decidir ficar, eu vou estar aqui, sem mais mentiras, sem mais nada que nos separe. Paula olhou para ele, a dor ainda presente, mas agora havia algo mais. Um princípio de confiança, uma vontade de tentar. Ela sabia que, embora a estrada à frente fosse longa e cheia de obstáculos, ela não estava sozinha. Christian estava ao seu lado, e, finalmente, ela estava pronta para começar a reconstruir. Eu estou aqui, Christian, ela disse, com a voz suave, mas firme. Eu vou te apoiar. Mas, por favor, vamos fazer isso juntos. Com a verdade, com a honestidade. Porque eu não consigo mais viver nas sombras. Christian sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Ele sabia que ainda havia muito a fazer, mas, ao menos, naquele momento, eles tinham dado o primeiro passo. O começo de uma nova jornada, onde a confiança e o amor teriam uma chance real de crescer novamente. A jornada de Paula e Christian estava longe de ser simples, mas o primeiro passo havia sido dado. Eles haviam passado semanas em silêncio, confrontando mentiras e revelações dolorosas, mas agora, pela primeira vez em muito tempo, ambos sentiam que havia espaço para recomeçar. A dor ainda pairava sobre eles como uma sombra, mas a luz da reconciliação começava a se infiltrar entre os dois. Christian, ainda frágil pela doença e pelas consequências de seus próprios erros, havia decidido que, se havia algo que ele ainda poderia fazer, era tentar reconstruir o que restava do relacionamento com Paula. Ele se recusava a acreditar que tudo estava perdido. Ele sabia que, se houvesse uma chance, a confiança seria a chave. O tempo passou lentamente, mas de forma consistente. Paula e Christian começaram a trabalhar juntos para superar as barreiras que haviam se erguido entre eles. Ele começou a ser mais aberto sobre seu tratamento, sobre suas angústias e medos. Ela, por sua vez, tentava ser mais paciente, mais compreensiva, ainda com uma mistura de sentimentos confusos dentro de si, mas disposta a dar uma chance àqueles sentimentos que ainda não haviam desaparecido. Uma tarde, depois de mais um de seus longos diálogos sobre tudo o que haviam vivido, Paula disse algo que Christian sabia que mudaria tudo. Eles estavam sentados na pequena varanda de seu apartamento, o vento suave brincando com o cabelo de Paula. O cenário estava calmo, mas a tensão ainda existia, embora agora de maneira mais discreta. Christian, Paula começou, olhando fixamente para o horizonte, estou começando a entender por que você agiu da maneira que agiu. A dor que você sentiu, o medo eu não soube lidar com isso no começo. Eu queria que você me contasse tudo, mas agora, eu vejo que você estava tentando me proteger. Você queria me poupar. Eu ainda não consigo apagar as mentiras, a dor, mas eu entendo o que aconteceu. Christian observou atentamente, seu olhar cheio de gratidão e arrependimento. Ele sabia que aquelas palavras eram um passo importante, talvez o mais importante até então. Eu só queria que você soubesse, Paula. Eu não estava te poupando da verdade porque não confiava em você. Eu estava te poupando do peso de me ver vulnerável. De me ver fraco. Eu sei disso agora. Mas a verdade é que eu preferia ter visto sua vulnerabilidade, Christian. Eu preferia ter estado ao seu lado desde o começo,
em vez de me sentir como se você estivesse me afastando. Eu não sou perfeita, e sei que vou falhar muitas vezes, mas a gente pode tentar, certo? Podemos tentar, pelo menos, não esconder mais nada um do outro. Christian sentiu um alívio profundo. Não era uma resposta fácil, mas a sinceridade de Paulo tocou de maneira profunda. Ela não estava negando a dor, ela não estava ignorando a tristeza do que haviam vivido, mas ela estava disposta a tentar superar isso. Estava disposta a continuar. Eu não vou mais esconder nada, Paula. Não importa o quão difícil seja. Se você me der essa chance, eu vou ser completamente transparente com você. Eu vou ser alguém melhor. Não por causa da doença, mas porque eu finalmente entendi o quanto você é importante para mim. Paulo olhou para ele, e pela primeira vez em semanas, um sorriso genuíno se formou em seus lábios. Era um sorriso tímido, mas ao mesmo tempo cheio de emoção. Eu vou te apoiar, Christian. Eu sei que isso não vai ser fácil, e provavelmente vai doer mais vezes antes de melhorar. Mas eu estou aqui. Eu quero estar aqui. Christian deu um suspiro de alívio, as palavras dela dando-lhe uma sensação de renovação. Eu não sei como agradecer. Eu não sei se consigo merecer, mas vou tentar. Vou tentar ser a pessoa que você precisa, que você merece. Ambos ficaram em silêncio por um momento, aproveitando a paz que começava a se estabelecer entre eles. O vento soprava levemente, e, embora o futuro fosse incerto, algo dentro de ambos começava a se curar. Eles tinham muito a reconstruir, mas tinham também algo que antes parecia perdido, a vontade de lutar. E, mesmo que os próximos dias trouxessem desafios, eles sabiam que tinham agora o mais importante, a chance de um novo começo. A primeira semana depois daquele diálogo foi um teste. Christian, agora mais focado no tratamento, se mostrou mais presente, e Paula passou a se envolver mais ativamente em sua recuperação, ajudando-o nas tarefas diárias, estando ao seu lado nas consultas médicas. Eles aprenderam a não esconder mais nada um do outro, nem as fraquezas, nem as forças. Paula percebeu, no entanto, que ainda havia algo dentro dela que a impedia de estar completamente em paz. Era o medo. O medo de que, em algum momento, as mentiras voltassem a aparecer, o medo de que, no fundo, ela ainda não tivesse superado a dor que sentia. Mas ela estava disposta a tentar, a dar um passo de cada vez, e a se permitir ser vulnerável, assim como Christian havia feito. Em uma tarde chuvosa, enquanto ele descansava, ela foi até a varanda e ficou olhando pela janela. Ela sentiu uma paz estranha, como se tudo estivesse exatamente onde deveria estar. Ela sabia que o caminho não seria linear, mas, pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que o amor que eles tinham um pelo outro era forte o suficiente para resistir à tempestade. Christian a encontrou ali, na varanda, olhando para a chuva. Ele se aproximou silenciosamente e, sem dizer uma palavra, colocou a mão em seu ombro. Ela olhou para ele, com os olhos um pouco marejados, mas com um sorriso tranquilo. Vamos fazer isso juntos? Ela perguntou, sua voz suave, mas cheia de determinação. Christian assentiu, apertando sua mão com suavidade. Sim, juntos. Para sempre. E naquele momento, com a chuva batendo suavemente na janela e o futuro incerto à frente, eles souberam que, com o amor e a honestidade, poderiam enfrentar qualquer coisa que viesse em seu caminho. Um novo começo estava diante deles, e eles estavam prontos. A história de Paula e Christian é uma jornada de descoberta, dor, reconciliação e renovação. Ela nos leva a refletir sobre os complexos caminhos do amor e da confiança, temas que tocam profundamente a todos que já se sentiram traídos, perdidos ou, ao contrário, totalmente entregues a alguém. Essa história traz à tona questões universais que todos nós enfrentamos em algum momento, a fragilidade humana, as mentiras que contamos a nós mesmos e aos outros, e o poder transformador da verdade e da vulnerabilidade. O comportamento de Christian, ao esconder sua doença de Paula, inicialmente parece ser uma tentativa de proteger, mas também revela o quanto ele se sentia impotente e temeroso da reação dela.
A intenção de esconder a dor reflete um comportamento comum, o desejo de não sobrecarregar o outro, mas, muitas vezes, isso gera mais distância do que proximidade. A verdade, embora dolorosa no início, é a chave para a reconciliação, pois permite que as pessoas se conectem de forma genuína. E é justamente a aceitação da vulnerabilidade de Christian e a disposição de Paula para não apenas perdoar, mas também compreender suas intenções, que possibilitam o processo de cura. A dor pode ser um catalisador para o crescimento pessoal e do relacionamento, mas também pode ser um bloqueio permanente se não for abordada com empatia e compreensão. Por fim, a reflexão mais profunda que essa história nos oferece é sobre a renovação. Mesmo quando a confiança é quebrada, há espaço para um novo começo, desde que a honestidade e o perdão sejam partes integrantes desse processo. O amor, quando bem fundamentado, tem a capacidade de curar as feridas mais profundas, mas para isso é preciso coragem para enfrentar as verdades que nos assustam, paciência para curar o que foi partido e, acima de tudo, a certeza de que um novo começo só é possível quando ambos estão dispostos a lutar por ele. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!